Muito obrigado, pastor. É uma alegria retornar aqui. Cada vez que eu venho à Formiga, eu fico muito feliz, porque, como o pastor Alvim relatou, eu conheci essa igreja praticamente nascendo. Muita alegria de vir aqui, reencontrar com muitas pessoas, ver o ministério do pastor Alvim, um ministério próspero, abençoando tantas vidas, abençoando essa cidade. Ele ficou brincando com a gente, com a nossa idade, né? Mas ele já tem neto, viu, gente? Pedrão está aqui dando um maior trabalho, queria arrancar o microfone dele. Muito legal, estou muito feliz, porque eu venho aqui e vou nos lugares fazer a coisa que eu mais amo na vida. Eu gostei muito da minha carreira de atleta. Eu joguei muitos anos, joguei praticamente no mundo inteiro, joguei pela seleção brasileira, estive em estádios com mais de 100 mil pessoas sempre. Eu, de alguma forma, ainda lembro dos gritos nos estádios, quando eu tomava um frango, das homenagens que eu recebia. Frangueiro, frangueiro, frangueiro. Mas eu falo que essas coisas todas passam na vida da gente. Eu já não sou goleiro mais. Outro dia ligaram para mim, não dá para você jogar? Eu falei, não dá. Tá bom, a gente compreende. Você não consegue cair, né? Não, cair eu caio. Agora, levantar depois é que é mais difícil. Cair é fácil, você desequilibra e cai. Mas levantar não é fácil. Essas coisas todas passam na nossa vida. Mas tem uma coisa que cada vez fica mais firme na minha vida: Jesus Cristo. Ele não nos abandona. Ele vai conosco. Ele está conosco nas alegrias, nas dificuldades, nas lutas da nossa vida. Ele está conosco. E eu vim aqui trazer uma palavra dele para a sua vida. É uma palavra firme do Senhor para a sua vida. Vamos ver se você está preparada, preparado? Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, não dá para errar, né, gente? Gênesis não dá para errar. Outro dia eu fui falar Gênesis, e as pessoas, maior dificuldade para achar Gênesis, gente. Achou Gênesis aí? 6, capítulo 6. Achou? Quem achou diz amém. Quem não achou? Escola de líderes, não é? No meu tempo, o pastor falou que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. É do meu tempo mesmo, essa. É do meu tempo. E do meu tempo era a escola dominical. Eu aprendi os endereços da Bíblia na escola dominical. E agora aqui na escola de líderes que você tem que frequentar. Eu já fiz. Lá na igreja irmãzinha de vocês, a Batista Central de Belo Horizonte, eu já fiz o encontro, já fiz a escola de líderes, não é? Então, encontrou aí? 6. Eu estava lembrando dessa música. Eu frequentava uma igreja, eu jogava no Vitória de Guimarães, em Portugal, 88, 89. E era uma igreja assim, bem comportada, a igreja que eu frequentava lá. Era muito pequena, era uma igreja com 60 membros, e tinha vídeo de todos os cultos. E naquele domingo cantaram essa música. E na segunda-feira, o pastor Elton Rangel, um missionário dos mais queridos, nós trabalhamos juntos lá em Portugal, agora ele está na Espanha. Ele me chamou no gabinete pastoral e falou comigo: você foi filmado batendo palmas na igreja. Foi mesmo, pastor? Que momento que eu bati palmas? Quando a gente cantava, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu falei: pastor Rangel, não tem jeito de cantar, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus sem bater palma, não é mesmo, gente? Tem que bater palma. Ele: não tem jeito com você, não é? Um dia a gente estava na Espanha, em Valência. Nós fomos lá e ele me levou para dar meu testemunho. E eu surpreendi o pastor Elton Rangel cantando: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E todo entusiasmado e batendo palma e meio que dançando, sabe?
Foi uma grande transformação na vida dele, bater palmas, cantando, alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Amém? Amém. Gênesis 6, versículo 9. Está firme aí? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos dar uma outra tradução? Noé era um homem justo na sua geração. Noé era um homem justo na sua geração. Como era a geração de Noé, gente? A minha outra formação não é só de jogador de futebol, eu formei em história também. Então, uma coisa que me interessa muito. Como que era a geração de Noé? A geração de Noé, capítulo 1 a 11 de Gênesis, né, pastor Alvim? Você não tinha idolatria. Então, aquela geração, ela não era uma geração idólatra. Você não tinha idolatria ainda, como nós temos hoje, não é? A nossa geração é uma geração idólatra. Não, João, eu não sou assim, não. Não, infelizmente, faltou muita gente aqui hoje à noite, por exemplo. Muitas vezes nós trocamos o Senhor por um jogo de futebol, um filme na televisão. Tem gente que fica assistindo o Faustão. É demais, né, gente? Idolatrar o Faustão é demais, né? Mas tem gente que fica. Então, a nossa idolatria é meio diferente, né, daquilo que a gente está pensando. Hoje, nós fazemos a nossa agenda. E, na maioria das vezes, a igreja não está na nossa agenda. Olha que coisa espetacular, gente, que são as casas de paz. Põe na sua agenda. Vai compartilhar com outra família a paz que tem no seu lar. Eu me lembro, minhas irmãs, quando converteram, lá em casa, tinha uma briga feia lá em casa, era meu pai e minha mãe. Eu achava que meu pai ia separar da minha mãe. Eu acho que eu fiquei mais ou menos no gol, de tanto pular no tornozelo do meu pai, ele querendo ir embora de casa, e ele ficava sacudindo o pé assim, para ficar livre da minha mão, e eu agarrado, 5 filhos, como é que você vai embora, pai? E minha mãe não ajudava. A porta é aquela, ó. Minha mãe mostrava para ele, olha a porta lá. Pode ir. Eu falei, mãe, não faz isso não, mãe. Tem 5 meninos aqui, tudo do meu tamanho assim, tudo com fome. Eu lembro, minhas irmãs, quando entregaram o coração para Jesus, pastor Alvim, eu lembro de um dia, meu pai brigando feio com minha mãe, minha irmã veio com a mão levantada e gritou, vamos orar, porque Jesus, o príncipe da paz, vai trazer paz para esse lar. Meu pai viveu com minha mãe, ele já faleceu, 54 anos. 54 anos. Mas eles não combinavam não, gente. Foi por causa de Jesus. Foi por causa do príncipe da paz. Nós temos que ter isso no nosso coração. Levar para a formiga, levar para as famílias a paz que nós temos. A paz do Senhor Jesus para os lares. Os lares estão esfarinhando, estão se desfazendo, precisa urgentemente do que você tem, e você não pode guardar para si essa bênção que é para você repartir com essa cidade que nós amamos. Não havia até o capítulo 11 de Gênesis idolatria, mas havia perversão sexual. Pecado sexual. Era uma geração pecadora sexualmente. A Bíblia fala de que as mulheres, as filhas dos homens, se relacionaram com gigantes. Nasceram lá umas criaturas estranhas, eu fico sempre pensando no Shurek. Deve ter nascido uns Shurequinhos naquele tempo, aquela coisa feia, não é? Que filhos gigantes lá nasceram, e Deus, ele ficou transtornado com aquela geração. Deus não suportava mais o pecado, a perversidade daquela geração. E ele chamou Noé um dia, como te chamou e me chamou, e falou com Noé assim, Noé, é o seguinte, eu vou te dar aqui uns números, vou te dar aqui um planejamento, para você construir um navio, e vai chover sobre a terra, e a terra vai ficar inundada,
E você vai precisar desse navio, porque esse navio vai flutuar sobre as águas. E você vai ficar protegido. Noé creu no Senhor. Ele era um homem justo na geração dele. O que é ser justo, hein, gente? Nós vimos aqui nossas irmãs e nossos irmãos voltarem assim, entusiasmados do encontro, pulando, felizes, porque eles creram. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Noé, no meio daquela geração perversa, uma geração maligna, pervertida, ele creu no que o Senhor disse para ele. E Noé começou a construir um navio, uma arca. Diz os entendidos que aqueles números que Deus deu para Noé foram os números usados para construir a primeira embarcação. Foram os números usados para construir as caravelas, as naus. E elas então, elas ficaram sobre as águas por causa daqueles números que Noé recebeu. Noé começou a construir aquela arca. Eu gosto de cantar para as minhas netas. Josafá aqui presente tem a honra de ser avô também das minhas netas, não é? O filho dele, pastor Daniel Mazzoni, é casado com a minha filha, que se chama Daniela também. E nos deu 2 netas, Letícia e Beatriz. Eu gosto de cantar para as minhas netas, eu canto muito mal, mas canto para elas. Às vezes elas dormem para ficar livre da minha cantoria. Às vezes elas vão embora, mas eu gosto de cantar: toque, 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 é Noé que está batendo. Toque, 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 uma arca ele está fazendo. Por quanto tempo Noé bateu para fazer aquela arca? Quantos anos? Quem dá mais? Quantos anos? Isso, 120 anos. Olha a fé daquele homem. 120 anos. Eu quero saber quanto tempo vai durar a casa de paz aqui. Porque muita gente larga. Vai largando as coisas. Noé, aquele homem que está inscrito lá na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, capítulo 12, Noé ficou 120 anos e ele condenou a geração dele, porque ele pregando prego, cada dia ele pregava para aquela geração: arrependam, entram na arca. Deus proveu uma arca para a salvação nossa. Noé não salvou a sua geração, mas Noé colocou a sua família dentro daquela arca. Os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as noras, entraram naquela arca, junto com os animais, mas nenhum outro homem ou mulher quis entrar naquela arca preparada por Deus para a salvação daquela geração. Geração maligna, geração perversa, geração iníqua. Não havia equidade. Aquela geração morreu dentro daquele dilúvio. Mas Noé perseverou na palavra do Senhor. Perseverou em obedecer ao Senhor. Nada deteve Noé. Eu imagino como que os jornais falavam: tem um maluco aí construindo uma arca. A Folha de Formiga estava dizendo que tinha um maluco construindo uma arca porque vinha chuva. E é importante a gente lembrar uma coisa: até o dilúvio não havia chovido sobre a terra. Descia um sereno sobre a terra, molhava a terra, e os homens e mulheres plantavam naquela terra. Você acha isso absurdo? Há muitos anos atrás, o Atlético, eu jogava no Atlético, nós fomos jogar no Oriente Médio. Jogamos na Arábia Saudita, jogamos no Catar, e fomos jogar no Kuwait. O Atlético tinha uma coisa esquisita: onde a gente chegava para jogar, chovia. E quando nós chegamos no Kuwait, o avião descendo da capital do Kuwait, estava chovendo. Tinha 11 anos que não chovia no Kuwait. Você sabe o que é 11 anos sem chuva? Sabe o que aconteceu quando choveu? Os jornais do outro dia trouxeram as notícias. Menino de 9 anos, igual ele, correndo e vendo aquele negócio caindo do céu, e não sabia o que era, apavorado, entraram para dentro de casa, apavorado, vendo água caindo do céu. Eles não sabiam que existia chuva. Aquele povo não conhecia chuva. E Noé testemunhava: vai chover.
como eu testemunho e você testemunha, o meu Senhor vai voltar. O meu Senhor vai voltar. O meu Senhor vai me levar para viver com Ele eternamente. O meu Senhor vive comigo. Ah, mas eu não estou vendo o seu Senhor. Ah, mas eu posso ver o meu Senhor pelas obras, pela bênção dEle na minha vida, como Ele me ajuda, como Ele fala comigo. Ah, o meu Senhor está comigo, Ele me abençoa. Nós somos como Noé, pregadores de uma mensagem que o Senhor confiou a nós, como Ele confiou Noé no tempo dele. Ah, o Senhor preparou essa arca. É para aqui que nós temos que trazer as pessoas. Aqui que está a salvação. É aqui que elas têm que estar. Faltou gente nessa noite, eu vejo algumas cadeiras vazias. Nós estamos cheios, mas faltou gente. Faltaram algumas pessoas. As casas de paz vão trazer essas pessoas. As nossas células trarão essas pessoas. Nós temos um chamado. E nós falamos tão pouco tempo ainda. Quanto tempo você está falando? Eu estou falando 40. Eu tenho que falar 120 anos. Eu tenho que preparar uma arca 120 anos para alcançar as vidas. Ah, nós não podemos parar. Nada pode nos deter. Como nada deteve Noé, ele foi perseverante. Noé era um homem justo na sua geração. Alguns comentaristas bíblicos dizem que ele não seria justo na geração de Abraão. Abraão, amigo de Deus. Eu tenho minhas dúvidas, hein? Abraão cometeu até corrupção política. Abraão entregou a mulher dele lá para o rei e recebeu lá um gado lá do rei. Ele não foi naquela firmeza, mas alguns dizem. E a nossa geração? E a geração que nós estamos vivendo? As lutas dos heróis da fé, as lutas que eles empreenderam, as vitórias que eles tiveram. Imagine que Deus tirou com mão forte o povo dele do Egito, com sinais maravilhosos, um mar se abriu, o povo passou por pés enxutos, e aquele povo morreu no deserto, não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Repitam comigo, o povo não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Não creram. O povo não creu. Só 2 entraram. Josué, filho de Num, e Calebe, o quenezeu, filho de Jefoné. Eles eram 2 dos 12 espias que saíram de Cádiz Barneia e foram avistar a terra prometida. Conta Josué e Calebe também conta que quando voltaram, os outros 10 espias, a mensagem que eles trouxeram foi uma mensagem que desmaiou o coração do povo. Você já viu aquelas pessoas que têm uma mensagem que desmaia o nosso coração? Você já viu aquelas pessoas que chegam e atrapalham todo o ambiente que nós estamos? São os pregadores do caos. Ó vida, ó morte. Estão sempre reclamando. Aqueles 10 desmaiaram o coração do povo. A terra tem gigantes, nós não vamos conseguir. É mais ou menos você vir aqui na sua arca, na sua igreja, ouvir o pastor Alvim falar, ouvir o seu líder falar, e quando você sai lá fora, vem alguém e fala assim, não vai dar certo, ó dia. E aí você desanima, desmaia o seu coração. Mas a palavra de Deus diz que Josué e Calebe teimaram em confiar em Deus. Vamos, meus irmãos, vamos, Deus vai ser conosco para desapossarmos os gigantes. E quando o povo entrou na terra prometida, Calebe foi lá cobrar de Josué. Lembra, Josué, quando o Senhor falou sobre nós e falou sobre mim? Josué capítulo 14, falou sobre você e falou sobre mim. E Deus falou que ia me dar o Monte Hebron. Mas Calebe, no Monte Hebron tem gigantes, Calebe. 40 anos se passaram desde aquele dia. E a minha força é a mesma. O Senhor vai ser comigo para eu desapossar os gigantes. O Senhor é com você para desapossar os gigantes da sua vida. O Senhor é com você para te ajudar nas lutas da sua vida.
Não desista, continue a sua caminhada. Ah, João Leite, eu estou passando por muitas lutas. João Leite, eu estou passando por enfermidades. Elas não podem te deter. Você tem que continuar firme. Nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem potestades, nada. Repita comigo, nada pode me separar do amor de Jesus. Nem a morte vai nos separar, nem a morte vai nos separar. Contam a história de uma família irlandesa nos Estados Unidos. Deus falou com aquela família irlandesa, como falou com Noé, para construir a arca, como falou com você, para você estar firme aqui, seguindo a Jesus, firme aqui na igreja, firme na sua célula, firme fazendo a casa de paz, firme levando a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Falou com aquela família: saiam dos Estados Unidos e vão para Israel. Lá em Israel, daqui a pouco eu vou levar o povo de volta para Israel, e eu vou precisar de vocês lá para ensinar profissão para eles. Vão chegar na terra, uma terra árida, e eu quero que vocês os ajudem, ensine-os na agricultura, nos ofícios manuais. Em 1920, aquela família pegou um navio e foi em direção a Israel. Só 28 anos depois que Israel se tornaria uma nação. Este ano, nós estamos fazendo 70 anos do cumprimento de uma profecia de Deus. A palavra de Deus não falha, amém? Deus falou que seu povo voltaria para sua terra e que seria novamente uma pátria. Então, sob a presidência de um brasileiro, Oswaldo Aranha, 10 de dezembro de 1948, Israel foi considerado um país novamente. Mas em 1920, aquele povo foi para treinar a chegada 20 anos depois, 28 anos depois do povo para a terra, mas muitos voltaram antes. Na viagem deles, 2 crianças da família, no meio de uma tempestade, caíram no mar e morreram, foram perdidos no mar. O que eles fizeram? Desistiram? Pergunta para mim, desistiram, João Leite? Não, continuaram. Nem a morte parou aquela família de cumprir o chamado de Deus para a vida deles. Nem a morte, eles continuaram. E quando terminaram aquela jornada, aquela família compôs um hino que diz assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se dor a mais forte vier sofrer, o que acontecer comigo, eu sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Eles cantaram esse hino para o Senhor. Nem a morte os parou. O que é que está parando a gente? O que é que está nos detendo? Nada pode nos parar. Nós temos que continuar firmes com o nosso chamamento, com a nossa vocação, usando os talentos, usando os dons que Deus nos dá para cumprirmos o chamado dele, alcançarmos Formiga para o Senhor Jesus, alcançarmos Minas Gerais para o Senhor Jesus, alcançarmos o Brasil para o Senhor Jesus. O que é que vai te deter? Será que essa geração que nós vivemos, como que é a nossa geração, hein? A nossa geração é uma geração maligna e corrupta. Mas mais grave do que isso, a geração que eu e você, minha irmã, eu e você, meu irmão, nós estamos vivendo, é uma geração que não tem mais a verdade absoluta. Sabe o que está acontecendo? A Bíblia, a palavra de Deus, para mim é uma verdade absoluta. Hein? Passa-se tudo neste mundo, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Seca-se a erva, soprando nelas o hálito do Senhor,
A glória da erva passa em um dia, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. Para a nossa geração não é. Você vai falar do amor de Jesus e fala da palavra de Deus, muita gente vai dizer para você assim: eu acredito na Bíblia também. A Bíblia é legal. A Bíblia é joia. Alguns falam conosco. Eles vão ficar bem com todos. Hein? E Jesus? Não, Jesus também, que cara, hein? Hein? Jesus é Jesus é demais. Eles aceitam e vivem de boa, como também aceitam todas as outras coisas. É uma geração dissimulada. Não existe mais verdade absoluta, existe uma verdade subjetiva. Eu posso aceitar essas coisas todas. Imagine alguns anos atrás, a gente ficava naquela ansiedade, né? Vai nascer meu filho, será que é uma menina? Já compro lá os lacinhos cor-de-rosa para ela, vamos fazer o quartinho cor-de-rosa, será que é um menino? A gente compra tudo preto e branco, não é? Que põe o quarto dos filhos da gente, dos homens, não? É preto e branco, a gente põe? Hein? Azul? Bom, a gente põe azul lá, não é? E tal, no quarto do menino. E agora não. Não é uma verdade absoluta que o menino vai nascer menino e a menina vai nascer menina. Pode ser e pode não ser. Ora, gente, nós vamos ter que viver nesse tempo. E vamos viver na verdade, amém? Porque o nosso chamado é para a verdade. Chegou o tempo também que, família não precisa ser homem e mulher. Não precisa ser, família não precisa ser isso não. Você não precisa viver numa casa. Eu vi pastor Alvim falar aqui, né, gente? Qual que é a desgraça da nossa geração, hein? Por que tem 60 mil homicídios por ano no Brasil? Perguntem aos policiais como que os adolescentes, os jovens tratam um policial. Perguntem. Perguntem como que eles tratam um idoso, uma idosa. Perguntem. Porque eles não honram mais pai e mãe. O desastre dessa geração é porque essa geração não acredita mais na verdade absoluta. Pai e mãe é para ser honrado. Eu lembro do tempo que se batesse no pai ou na mãe, a mão secava. A mão secava. Era benção pai, benção mãe. Meu avô era da ferrovia. Benção vovô João, eu tenho o nome dele. E beijava a mão de vovô João, um mãozão desse tamanho de arrancar trilho de trem. Bravo. Hein? Você já chegava pedindo desculpa de qualquer coisa que você tinha feito em algum lugar. Já chegava assustado já. E hoje, como que é? Nós fugimos da verdade absoluta. Nós não cremos nela mais. Mas o meu povo, a minha igreja, que eu chamei para dentro de uma arca, que vive aqui dentro dessa arca, que crê na salvação, que está alcançando as vidas, viverá pela... Nós viveremos pela... Vamos dizer bem alto, viveremos pela fé. Pela fé. O meu justo, a minha justa, viverá pela fé. Viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem um chamado, é para cumprir esse chamado. O seu chamado é na Igreja Batista, Vale das Bênçãos, essa igreja local em Formiga, e participar dessa igreja, e fazer a obra dessa igreja, e alcançar as vidas. Mas está difícil, João Leite. O Senhor vai te dar força. É pela fé. Imagine Noé, toque, 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 120 anos. O Senhor está pedindo menos da gente, para nos levar depois, para nos dar descanso depois. Mas enquanto nós não descansamos, nós vamos trabalhar, amém? Nós vamos alcançar as vidas, amém? Nós vamos orar pelas pessoas, amém? Nós vamos ver o fruto do nosso trabalho, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Será que a gente pode parar? Nós não podemos parar. Nós não podemos parar, porque o Senhor nos dará força permanentemente. Ele vai nos ajudar sempre.
Naqueles momentos mais difíceis da vida da gente, Ele vai nos ajudar. Alguns anos atrás, Eliana, minha esposa, estamos casados há 38 anos. Me casei com uma jogadora de vôlei, capitã da seleção brasileira de vôlei. Imagine como é que a coisa é para o meu lado, né, gente? Ela era cortadora da seleção brasileira de vôlei. Você acha que a sua mulher é brava, meu irmão? Você tem que conhecer a minha. Brava de todo jeito. Ela não descansa enquanto ela não alcança as vidas. Ela não descansa enquanto ela não vence a luta na vida dela. Alguns anos atrás, ela teve câncer. Não tinha diagnóstico, a gente não sabia o que era. Ela não dormia, uma depressão profunda, não tinha diagnóstico. Uma noite, ela queria dormir, a gente deitado, ela pegou na minha mão e falou comigo: bem, fala uma palavra de Deus para ver se eu relaxo para eu dormir. E eu fiquei pensando o que eu falaria, e lembrei do Salmo 23, vou falar o Salmo 23. Segurei na mão dela e comecei a falar: o Senhor é o seu pastor. Nada te faltará, Eliana. Ele te faz repousar em verdes pastos, guia-te mansamente a águas tranquilas, refrigera a sua alma. Aí chegamos no versículo 4, eu pensei: não, fala em morte. E a gente estava com medo, doido de morte. Falando: não vou falar o verso 4 nada. Vou ficar quieto aqui. Eu sentia Deus me apertando: fala logo, homem. Um homem mole. E ela me apertando: fala bem. Fala. Qual que é o próximo versículo? Aí eu falei: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Minha irmã, meu irmão, a gente estava no vale da sombra da morte. Naquela noite nós sentimos o Senhor conosco. Foi diagnosticado, ela foi curada, mas passaram-se aí 15 anos, veio outro câncer na Eliana. Nós estamos aí há mais de um ano lutando. Mas o que mais me impressiona é cada vez que vai fazer a quimioterapia. Eliana termina a quimioterapia, 7 horas, remédio pesado, aquele risco de reações terríveis. Eu tenho que ir com ela de madrugada para o hospital, vem febre, ela tem que ser medicada. Mas quando termina a sessão de quimioterapia, ela prepara o celular para gravar. Aí eu preparo o celular e ela começa: estou aqui terminando a minha 6ª sessão de quimioterapia e o Senhor estava comigo. Força na sua vida, vamos continuar em frente, vamos continuar adiante. E eu com minhas pernas tremendo. E aquela mulher: vamos pela fé, nós não vamos parar, nós vamos com o Senhor. E o povo do Brasil inteiro manda mensagem para a gente. Eliana me abençoou tanto com aquele vídeo. Eu estava tão fraco e vendo ela daquele jeito, eu me fortaleci tanto. Nós não podemos parar, nada pode nos deter. Outro dia as irmãs dela estavam lá, uma das irmãs é casada com o pastor Paulo Mazzoni, Juliana, e estava a outra irmã. Eliana já perdeu uma irmã mais nova com câncer de mama. E elas estavam lá em casa e Eliana vira para as irmãs e fala assim: meninas, sabe o que é melhor? O melhor é ser careca. Porque a gente não tem que passar shampoo, não tem que escovar cabelo. Minha irmã, nós não podemos parar por nada neste mundo. Porque lá na frente tem uma coroa nos esperando. Tem uma bênção nos esperando. Nós temos que ser um testemunho vivo para este mundo. Um testemunho da nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será anjos, será principados, será potestades, será uma dor de cabeça, será a morte que vai nos separar de Jesus Cristo? Não, nada pode nos separar do amor de Jesus na nossa vida. Nada. O Senhor não vai nos abandonar nunca. O Senhor proveu essa arca maravilhosa aqui de salvação para nós. Nós temos que estar juntos. Nós temos que estar com nossos irmãos, com nossas irmãs. Nós vamos nos ajudar, nos fortalecer. Se você se sentir fraco, procura a irmã, procura o irmão, procura o seu líder. Nós vamos vencer,
nós estamos no lugar certo para vencermos. Nós temos que continuar firmes. A enfermidade não pode nos deter. A perseguição não pode nos deter. Este mundo não pode nos deter. Nós vamos seguir em frente. Por fim, eu queria dizer uma experiência que eu tive. Essa semana, esses dias, esses tempos têm sido uns tempos difíceis para mim. Eu fico sempre em oração. Meu tempo agora é o tempo todo de oração. Quando eu achei que tinha acontecido tudo, semana passada, meu filho, que é goleiro, num jogo do time dele contra o Palmeiras, quebrou o tornozelo. Foi aquela noite, Eliana não dormiu. A gente triste por causa daquilo. Mas nós o buscamos. Ele já operou. Ele está bem. Eu me lembro desse meu filho. Isso é um chamado para mim, para você. Porque eu preparei meus filhos. Eu preparei os meus filhos para que eles preparem os filhos deles. Porque a próxima geração que virá, dos nossos netos, é a geração da volta do Messias. É a geração da volta de Jesus. Eles têm que estar muito bem preparados. Eu vi as nossas meninas aqui na frente, enquanto os nossos músicos nos levavam à adoração ao Senhor. Elas queriam brincar, elas queriam adorar o Senhor, brincavam uma com a outra. Nós temos que prepará-los. Será um tempo difícil, o tempo da volta do Messias. Haverá muita perseguição e nós temos que preparar os nossos filhos, os nossos netos para esse tempo. Meu filho foi preparado, a fé dele não foi abalada, ele continua firme. Eu me lembro há muitos anos atrás, meu filho mais novo, esse que fraturou o tornozelo, chegou para mim e disse: papai, sabe o que eu descobri? Que vovô não entregou o coração para Jesus ainda. Você descobriu, né? Tem 34 anos que suas tias oram pelo seu avô, e eu tenho 30 anos e o velho é duro. Não entregou o coração para Jesus, não. Aí meu filho falou: eu vou orar e vou jejuar pelo meu avô. Eu amo meu avô. Eu quero que meu avô tenha salvação. Meu avô já tem idade, ele precisa ter a salvação dele. 6 meses depois daquilo que meu filho falou, meu pai me ligou e falou comigo: você pode vir aqui? E eu fui lá conversar com ele. Meu pai falou comigo: como que eu faço para entregar a vida para Jesus? Orei com ele. Passaram mais 6 meses, meu pai ficou muito doente. Tinha problemas circulatórios. E um dia eu estava indo para a casa dele, minha mãe ligou: vem logo, que seu pai está muito mal. Chamei uma ambulância, eu e minha irmã levamos meu pai para o hospital. O médico dele já estava esperando. E quando ele deitou na frente do médico, o médico apalpava a perna dele e perguntava para ele: seu Valdemar, o senhor sente dor? E ele respondeu para o médico: eu não sinto dor nenhuma mais. Jesus está aqui comigo. Eu olhei para minha irmã e falei: ele está indo. Ele teve uma parada cardíaca, ficou dias em coma. Um dia minha irmã falou comigo: para de orar pelo pai, porque Deus me falou em sonho que ele viu novo céu e viu nova terra. Nós colocamos na coroa de flores dele: vi novo céu e vi nova terra, dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Sabe o que é você vendo seu grande amigo, seu pai, indo embora, mas vendo que ele não estava indo sozinho, que Jesus estava levando ele e estava do lado dele? Nada pode nos separar desse amor. Nada vai nos deter. Nada vai parar a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos seguir em frente. E essa noite é uma noite de consagração. Você consagrando a sua vida, para que o Senhor possa usar a sua vida, para você alcançar formiga para o Senhor Jesus. Para você assumir o ministério da sua igreja, o ministério de células, o ministério do encontro, o ministério da casa de paz. É hoje, é agora a sua consagração. Como que nos consagraremos ao Senhor? Qual a posição que nós devemos tomar?
Qual a posição que você quer tomar agora para se consagrar ao Senhor? Para dizer ao Senhor: Senhor, eu não vou parar, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Como disse Isaías, me envia, Senhor. Me envia, Senhor. Eu irei. Como é que você vai ficar? Qual que é a sua posição? De pé, não é mesmo? Quem é que está se consagrando nessa noite? Quem está se consagrando nessa noite, fica de pé. Fica de pé, eu estou me consagrando, João Leite. Eu não vou parar. Nem morte, nem enfermidade, nem perseguição. Nada vai me deter. Nada vai me parar. Noite de consagração. Consagre a sua vida. Você quer se consagrar. Você quer dizer: nada vai me deter. Levante uma das suas mãos e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eis-me aqui. Me envia, Senhor. Eu quero viver pela fé. Eu não quero retroceder. Eu seguirei em frente, como os teus heróis da fé. Eles não pararam, nada os deteve. Perseguição, enfermidade, morte, nada os deteve. Nada me deterá, Senhor. Eu seguirei em diante, Senhor. Me envia, Senhor. Me envia, Senhor. Libera a tua unção na minha vida. Autoridade, poder, enchimento do Espírito Santo, para que eu possa cumprir o teu chamado, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, consagrado ao teu serviço, dentro da tua arca, Senhor, dentro da tua salvação, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.